Provavelmente você já ouviu falar de culpabilização da vítima. É uma postura, é um raciocínio muito comum que a gente vê por aí, e é um raciocínio que está cheio, repleto nas seitas, nos ambientes sectários. E agora eu vou te mostrar por quê. É muito mais fácil a gente buscar a culpa da vítima do que buscar a culpa do agressor. É muito mais fácil a gente explicar a culpa de um problema em cima de uma vítima do que em cima do agressor e desresponsabilizar o agressor ou colocar uma responsabilidade menor do que a real no agressor e colocar uma responsabilidade maior, supervalorizar o papel da vítima em um processo destrutivo. Em primeiro lugar, porque é muito mais fácil a gente conhecer a vítima do que conhecer o agressor. A vítima geralmente está fragilizada, geralmente está mais aberta, mais vulnerável e também um dia ela é capaz de querer até falar e contar a sua versão da história. Então é mais fácil a gente conhecê-la, entrar em contato com ela e analisá-la. Já o agressor, ele geralmente vai fugir, vai evitar ou até vai ameaçar aqueles que procurem compreendê-lo. Tanto que em casos aí maiores, a gente sabe que jornalistas investigativos estão sempre correndo perigo de serem atacados pelos bandidos ou agressores que eles tentam investigar. Além de ser mais fácil conhecer a vítima do que conhecer o agressor, também é mais fácil para a gente apontar o dedo sobre a vítima do que apontar o dedo sobre o agressor. Eu criticar a vítima e botar o dedo no nariz dela é muito fácil, porque é a parte mais fraca e mais fragilizada. Agora eu fazer isso com o agressor, eu boto o dedo assim, ele pega o meu dedo e quebra o meu dedo. Então o agressor é muito mais forte, demanda muito mais energia, muito mais coragem, muito mais ousadia a gente tentar criticar ou parar, coibir a postura de um agressor do que tentar criticar ou fazer isso com a vítima. Para ser covarde não precisa fazer esforço, então a lei do menor esforço significa colocar o dedo em cima da vítima mais do que em cima do agressor. E por último, a gente criticando ou culpabilizando a vítima, a gente tem a sensação para nós de que a gente sabe onde que a vítima errou, então a gente sabendo disso, a gente tem a sensação de que está mais seguro, porque a gente não vai cometer o mesmo erro. E do contrário, se a gente considerar o agressor como um agressor em potencial e procurar as causas nele, a gente pode ter a sensação de que a gente não está sob o controle da nossa própria segurança e que aquele agressor um dia pode vir para cima de nós. Isso dá uma sensação de desconforto, a gente saber que a gente também um dia pode ser vítima. Para ilustrar casos comuns aí que a gente vê nas redes sociais, por exemplo, como é fácil se responsabilizar a vítima sobre o fato dela ser estuprada. Principalmente os homens, né? As mulheres não tanto, porque as mulheres sabem que elas também podem ser vítimas do estupro. Mas o homem, como ele provavelmente acredita que ele não vai ser vítima de estupro, e com certa razão, é muito mais difícil um homem ser estuprado do que uma mulher, então ele acha, não, isso aqui não é um problema realmente existente, é culpa da vítima, ela que se insinuou, que deu mole para ser estuprada. Então é muito fácil para o homem ele criar esse raciocínio de culpabilizar a vítima, no caso do estupro. Agora, essa mesma pessoa, o dia que o cara que estuprou, ele entra na casa do vizinho e rouba uma televisão, ele não vai ter o mesmo mecanismo, o mesmo raciocínio. Ele não vai dizer, não, é culpa do vizinho que deixou a televisão lá se insinuando. Porque ele sabe que o cara que roubou a televisão do vizinho dele pode entrar no apartamento dele e roubar a televisão do apartamento dele também. Então, ele sabe que ele está vulnerável contra esse problema, e aí no caso de um assalto, a culpa é do bandido. No caso do estupro, a culpa ele coloca na mulher que foi estuprada. Então assim funcionam esses mecanismos de racionalizações da maneira que a gente procura resolver os problemas que estão à nossa volta. Grupos que têm características de seitas, e pode ser que você também esteja dentro do grupo assim, eles tendem a super responsabilizar as vítimas sobre tudo. Por que isso? Porque eles precisam super proteger o líder. As seitas são muito diferentes de grupos onde existe uma crítica sobre as lideranças. Porque existem grupos onde líderes procuram usurpar o poder, mas eles são sujeitos à crítica dos liderados.
E nas seitas ocorre o contrário. Nas seitas, os liderados eles precisam proteger o líder a todo custo, e eles precisam proteger aquela doutrina a todo custo. Então, de qualquer maneira, eles vão racionalizar de outra forma para jogar toda a responsabilidade dos problemas que ocorrem lá dentro sobre os membros, principalmente os membros mais fracos, e não os membros que exercitam a liderança. Isso faz com que o clima de trabalho, o ambiente organizacional desses grupos seja muito ruim, seja pesado, uma vez que não há mecanismos de expressar o descontentamento sobre as partes mais fortes. Todo mundo vai descontar aquela tensão sobre os mais fracos. Então, os liderados, as pessoas que têm menos capacidade de exercer algum poder de mando e alguma força política naqueles grupos, eles vão estar a todo momento se degladiando entre si, e você acaba se surpreendendo que às vezes uma pessoa que você achava que era super seu amigo, que estava próxima, que te apoiava, que vocês trabalharam juntos, às vezes por vários anos, mas aí no caso de alguma rivalidade, que por exemplo alguma parte mais forte tenha sobre você, aquele seu amigo vai se alinhar àquela parte mais forte, primeiro para se proteger, e depois ele é até capaz de somar esforços para acabar com você e assim ficar de bem, ser bem visto pelos mais fortes. Então na seita existe uma radicalização muito forte, uma extrapolação dessa conduta de se alinhar às partes mais fortes sempre contra as mais fracas. A consequência disso é que no longo prazo toda pessoa acaba saindo, seja por vontade própria, seja expulsa, seja por desgaste e colapso das suas energias psicológicas, por não aguentar mais, porque é uma briga muito constante de sobrevivência lá dentro, uma competitividade enorme por causa disso, e aí explosões ocorrem por motivos às vezes até insignificantes.